Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se tiver vai ficar, para a glória de Deus. Miqueias oferece poucas informações a respeito de si mesmo. Profetizou durante os reinados de Jotão, Acaz e Ezequias. Portanto, fica evidente que foi contemporâneo no profeta Isaías. Ambos formam uma dupla interessante. Um era aristocrata, convidente do rei e estadistas, enquanto o outro era camponês, lavrador das terras. Miqueias é originário da pequena cidade de Moresete, cerca de 40 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. O fato do nome do seu pai não ser mencionado pressupõe que pertencesse às classes mais humildes. Sua mensagem, como a de Amós, também aponta os pecados sociais da nação. A exploração do povo pelo governo recebeu a sua censura. Esse foco pode ser mais um indício da sua origem humilde. A nobreza latifundiária, rica sem escrúpulo, foi duramente repreendida. É fácil perceber que o contexto contra o qual lutava era muito semelhante com aquele de Isaías, Amós e Oséias. Há muita semelhança entre a passagem de Isaías e Miqueias. Compara Miqueias com Isaías. Alguns, inclusive, alegam que ele falou sobre o mesmo tema, como se o livro fosse um pequeno Isaías. Jeremias mencionou Miqueias pelo seu nome, em Jeremias capítulo 26, versículo 18, e relaciona com o reino de Ezequias. E o Senhor Jesus o citou também, em Mateus capítulo 10, versículo 35 e 36, com Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Samaria, Jerusalém, Judá, Israel e as nações são um assunto de profecia. A auxílio e o poder estrangeiro, um eminente, a mensagem são particularmente contra as capitais, Samaria e Jerusalém, como centro de influência da nação. Deus roga a Israel e Judá que volte para ele, abandonando o pecado, estabelecendo auxílios com a vara de sua ira, e conclui a sua mensagem com a promessa de glória futura sobre o Messias e o seu justo reino. Sua menção a Samaria demonstra que seu ministério foi exercido antes da queda dessa cidade, em 722 a.C. A situação lembra o tempo do rei Acaz, e o mesmo os prisioneiros anos de Ezequias, antes de reforma que ele realizou sobre o término do seu ministério. Não há evidências, ainda que sua mensagem se destinasse a ajudar, pelo menos em um capítulo, vemos se dirigindo ao reino do norte, onde a corrupção já havia atingido níveis muito maiores, tanto social quanto espiritualmente. Mesmo a sua pregação para o reino do sul parece ter se dirigido às classes mais simples da população, enquanto Isaías, por sua posição social e relacionamento com a classe reinante, dirigiu a esses sua mensagem. Utilizou uma linguagem forte, até mesmo ríspida, empregando metáfora e jogos de palavras. Resumiu em poucas palavras as exigências de Deus para a nação. Ele que declarou o homem o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratique justiça e ames a benignidade, e antes humildemente com o teu Deus. Não é difícil identificar no livro pelo menos 3 discursos distintos que se iniciam com a expressão ouvir e são encontrados nas referências 1, 2, 3, 1 e 6, 1, o primeiro texto. Fala do julgamento de Deus contra o reino do norte e do sul, Israel de Judá. O segundo presente Deus como juiz e aquele que é fiel à sua aliança. O terceiro procura trazer à memória tudo o que te fez pelo seu povo. Também são de Miqueias forte passagem messânica, capítulo 5, inclusive indicação de Belém como a cidade onde nasceu. E Messias, capítulo 5, versículo 2. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é tremendo. Esta palavra ela se encontra em Miqueias capítulo 5, primeiro, que diz: Forme os batalhões, o inimigo está cercado de Jerusalém. Eles ferirão o rosto do juiz de Israel com uma vara. Ó Belém,
E trata você apenas uma pequena vila de Judéia, mas será o lugar onde vai nascer o meu rei, que vive desde antes do mundo existir. Deus entregará seu povo e aos inimigos até chegar o tempo do renascimento espiritual de Israel. Então, finalmente, os que sobrarem do povo judeus se reunirão aos seus irmãos em sua própria terra. Ele se levantará com decisão e na força do Senhor alimentará o seu rebanho na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e seu povo viverá em segurança, porque ele será respeitado e temido em todo o mundo. Ele será a nossa paz quando os auxílios invadirem nossa terra e marcharem sobre os morros do nosso país. E ele indicará 7 pastores para armar conta de nós o 8 príncipes para nos conduzir. Ele governará a Sírias com a espada na mão e invadirá a terra de Nirod. Ele nos livrará dos sírios quando ele invadir nossa terra, pisando no nosso território. Então a nação de Israel refrescará o mundo com o orvalho ou chuva que os homens tanto esperam. Israel será tão forte como um leão, e as outras nações ficarão indefesas diante dele como frágeis ovelhinhas. Ele vencerá todos os seus inimigos, seus adversários serão eliminados. Ao mesmo tempo, diz o Senhor, eu destruirei todas as armas em que vocês confiam. Derrubarei as suas muralhas e desmoronarei a defesa da sua cidade. Darei o fim a todo tipo de feitiçaria e não haverá mais adivinho entre vocês. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus. Destruirei todos os seus ídolos. Você nunca mais adorarão aquilo que fizerem com suas próprias mãos. Eu acabarei com os santuários pagãos em sua terra e destruirei a cidade em que existem templos de ídolos. Vou derramar minha vingança contra as nações que se recusarem a obedecer. Glória a Deus, aleluia. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus. Pai, nós oramos, Senhor Deus, meu Pai, por essas vidas, Senhor Deus, meu Pai, que estão, Senhor Deus, meu Pai, deixando uma vida com Deus para viver uma vida de falsa ilusão, Senhor Deus. Viver uma vida, meu Pai, sem, meu Pai, a sua presença, uma vida, meu Pai, de derrota, de fracasso, Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, abre os olhos espirituais do teu povo, a vida espiritual do teu povo. Muda, Senhor Deus, meu Pai, o cativeiro deles, meu Pai. Escolhe eles, meu Pai, para estar, meu Pai, na tua casa, meu Pai. Ajuda eles a vencer, Pai. Assim, meu Pai, como o Senhor faz, meu Pai, com as pessoas que estão, meu Pai, dentro da tua casa. Faz com aqueles que estão lá no mundão, Senhor Deus, meu Pai. Livra eles, salva eles, meu Pai. Desperta eles, meu Pai, para a tua casa, Pai. Pai, muda a história deles, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E todos na paz do Senhor Jesus.